Bem, eu vou conversar agora com o publicitário Oswaldo Mendes, titular da Mendes Comunicação, que este mês está comemorando 60 anos de fundação. Doutor Oswaldo, é um prazer poder falar com o senhor. Tudo bem? Tudo bem. Um pequeno ajuste. Não este mês, este ano. Este ano. Então será um ano todo de comemorações. Exato. Na verdade, a Mendes aniversaria em setembro. Certo. Doutor Oswaldo, me diga, como é que um bacharel em Direito foi parar na publicidade? O bacharel em Direito não estava muito convencido de que deveria fazer carreira em Direito. E, por outro lado, eu trabalhava em jornal na província do Pará e lia muito revistas que chegavam lá, inclusive, especialmente de propaganda, e comecei a me interessar, a me apaixonar pela propaganda. Não existia agência de propaganda aqui, nenhuma. Então, eu procurei Avelino Henrique dos Santos, que era um dos herdeiros da Rádio Clube do Pará, que na época era a única rádio existente aqui, mas eu conhecia da Faculdade de Direito, também formado em Direito, e disse ao Avelino que nós íamos fundar uma agência de propaganda. O que é isso? Bom, vamos conversar. E conversamos. Porque aconteceu o seguinte, naquela época não existia televisão. Eu era de jornal, eu vinha do jornal. Do jornal impresso. E o Avelino era do rádio. E eram os dois grandes veículos da época, jornal e rádio. O Avelino não só entendia de rádio, porque trabalhava em rádio, era herdeiro de uma emissora, como também tinha uma cultura musical. Ele tocava piano, ele compunha músicas, etc. Então, nós juntamos e fundamos a Santos Mendes Publicidade, isso 5 anos antes da fundação da Mendes. E aonde funcionava a Santos Mendes? A Santos Mendes funcionava na Boulevard Castilho de França, num prédio que existe lá até hoje, muito bonito, um prédio de 2 pavimentos afora o térreo, que era do Nicolau da Costa, do Antônio Nicolau da Costa, Totó, muito amigo nosso. E nós fomos para lá. Tinha uma bonita escada, mas era uma escada cansativa. Para nós seria cansativa hoje, não naquela época. Eu tinha 27 anos e o Avelino teria 25 ou 26. Era a nossa idade. Então, estávamos começando um negócio do qual a gente não conhecia muita coisa e que fomos aprendendo com o dia a dia. E sendo a primeira agência, conseguiu logo muitos clientes, né, doutor Oswaldo? Não foi tão simples assim. Não, mas é claro que também não foi muito difícil, justamente porque não existia nenhuma agência. Mas não era tão simples, até porque não existia nenhuma. E as pessoas não conheciam, não sabiam o que fazer. O nosso primeiro cliente nos procurou, não fomos nós atrás dele. Era o dono de um sítio que estava cheio de cocanão e de mudas de cocanão e que não sabia o que fazer, que ele não conseguia vender. E quando ele leu do jornal a notícia da fundação da agência, ele nos procurou e disse, bom, então resolvam. E nós resolvemos fazendo uma campanha diferente. Em lugar de propaganda, nós fizemos um concurso de reportagens. E aí descobrimos coisas fantásticas. Uma delas é a de que, na Segunda Guerra Mundial, os japoneses usaram água de coco como soro fisiológico. Bom, foi interessante isso, porque todo mundo começou a falar de coco, eram tantas as reportagens que saíam, que ele vendeu todas as mudas, todos os cocos, e vendeu até o sítio, que não era o propósito dele, mas apareceu uma proposta tão interessante que ele vendeu o sítio. Então valeu a pena, né? Toda a campanha publicitária rendeu boas vendas com lucro. Certo. E aí, a Santos Mendes, depois de 5 anos, se transformou em Mendes? Não. A Santos Mendes, depois de 5 anos, nós nos separamos, amigavelmente, mas separamos. O Avelino ainda tentou, há algum tempo, continuar trabalhando no negócio do ramo, e eu criei a Mendes Comunicação. Então, era o braço da Mendes que saía da Santos Mendes. Na época, Mendes Publicidade. Mendes Publicidade, exatamente. E ele ficava com a Santos.
Mas ele não levou adiante por muito tempo. Ele queria mesmo era voltar ao rádio e voltou, inclusive com um convite para dirigir a Rádio Ministério da Educação no Rio de Janeiro. Doutor Oswaldo, como é que foi para segurar uma agência durante todo esse período num mercado pobre como Belém? Pois é, eu também me pergunto. Bom, muito trabalho e, especialmente, sempre em busca do melhor, do inusitado, do diferente. Você viu aí o exemplo da campanha do Cocanão, que nós fomos para o concurso de reportagem. Se você lembrar da campanha Usou, Desligou, da Celpa? Da Celpa, com a Eletronorte, na verdade era uma campanha da Eletronorte, foi a Eletronorte que nos procurou. Nós começamos essa campanha da seguinte forma: a Eletronorte nos procurou para fazer uma campanha de racionamento de energia. Nós achamos que o racionamento era muito duro, ia ser muito doloroso para as pessoas aceitarem um racionamento de 4, 5 horas por dia, e propusemos à Eletronorte fazer uma campanha de racionalização do consumo. Em lugar de racionar o consumo, vamos racionalizar. Vamos convencer as pessoas a usar menos energia elétrica. E também inovamos. Nós fomos ao arcebispo de Belém, na época, Dom Alberto Gaudêncio Ramos, e pedimos a ele que no primeiro domingo da campanha, em todas as missas de todas as igrejas de Belém, os padres, nos seus sermões, falassem da campanha, que era preciso ter o apoio, a colaboração, a participação de todo mundo para que ela desse resultado. Dom Alberto topou, fez uma instrução aos padres e isso foi feito. Então, iniciamos uma campanha de propaganda, que, na verdade, não era bem de propaganda, era uma campanha de esclarecimento público com os padres engajados e pedindo às pessoas que começassem a racionalizar a energia. Nesses 60 anos, essa campanha, o senhor acredita que foi a mais marcante? Porque foi uma das mais marcantes. Uma das mais, né? Tem a Ótica Belém, que eu não esqueço. Tem a Ótica Belém, que é outra muito marcante. Tem a campanha de lançamento do Irondelli. O Irondelli era um avião da Paraense Transporte Aéreo. Era um avião americano, da Fairchild Hiller 227B, era o nome do avião. E eu convenci a paraense a mudar o nome do avião, porque como é que o povo do interior, que ia receber a propaganda via rádio, ia entender, ia gravar o nome Fairchild Hiller? E quando fosse um texto escrito, não gravado, como é que os locutores, todos eles, falariam esse nome da mesma maneira? Era a nossa dúvida. A paraense relutou, porque o avião era americano, e naquela época, não sei se hoje ainda é assim, toda vez que se lançava um avião, a primeira campanha era paga pela indústria. Então, a paraense não ia pagar um tostão. Era uma bela campanha. Mas como é que eu vou mudar o nome americano para francês de uma indústria americana? Vamos perguntar para os americanos se eles topam. Eles toparam com elogio. E assim nós mudamos o nome Fairchild Hiller 227B para Irondelli, que em francês quer dizer andorinha, e que naquela época ia concorrer com um avião da Varig chamado Caravelle. E o Irondelli era um avião tão simpático quanto. E nesse tempo, nesse momento de campanha, a paraense cresceu, foi a empresa aérea que mais cresceu no número de assentos, quilômetros voados. Doutor Oswaldo, e a mudança de Mendes Publicidade para Mendes Comunicação? Isso não é só uma nomenclatura, tem todo um conceito por trás. Porque nós deixamos de nos limitarmos à publicidade e passamos
a abranger todo o universo do negócio da comunicação, incluindo já e incorporando já aí o O digital, digital. as mídias digitais, as mídias sociais. Então, nós entramos aí. E qual Por foi isso, o impacto para o publicitário Oswaldo Mendes da chegada do computador, da chegada agora da publicidade digital? Como é que o senhor recebeu isso? olha, o computador, eu já não me lembro há quanto tempo, logo que foi lançado o computador, eu comprei um, contratei uma pessoa para me ensinar e acertei com ele de que eu ia ter 2 dias para aprender o básico. No terceiro dia, eu ia tirar a minha máquina da mesa, a máquina de escrever, ia trabalhar com o computador, e foi feito assim. E fui, então, aprendendo ao longo do tempo todas aquelas manhas e artimanhas do computador, mas com apenas 2 dias de aprendizado. E agora, as mídias digitais? As mídias digitais ainda são poucas e pequenas no nosso negócio aqui na região. Não há aquele, como é que se diz, aquele florescer, aquela divulgação. Não, está entrando com muita simplicidade e com um pouco devagar, mas está entrando, porque é assim todo mundo. Então, aqui na nossa região, a televisão ainda é a principal mídia. Ainda é a principal mídia. É. Seguida do impresso e das rádios. Não seguida do impresso e da rádio. O impresso vem um pouco depois. Depois das rádios. Não vem depois da rádio, mas não vem logo a seguir a televisão. Nesses 60 anos houve uma renovação, a sua família está incorporada ao negócio, já tem filhos, netos. E como é que se houve essa chegada de novos talentos no negócio? A minha família está incorporada em parte, né? Eu tenho 2 filhos trabalhando comigo, quer dizer, um filho de tempo integral, a filha não tanto tempo integral, e tenho 2 netos, sendo que um não é na área de propaganda, é na área administrativa. São os que, agora, por conta própria, por iniciativa própria, eu nunca determinei, eu nunca convenci alguém a trabalhar comigo, nenhum parente, inclusive. Deixei sempre que cada um seguisse o seu rumo, seguisse a sua carreira. Quem quiser ir para a propaganda, é claro, a Mendes estava aberta. O senhor, além de titular da agência, o senhor é o diretor de criação. Sou. Como é o dia a dia de um diretor de criação? É uma curiosidade muito grande. O diretor de criação recebe as encomendas, as solicitações, os pedidos. Primeiro, faz a distribuição pelo pessoal que realmente vai criar. Depois, eu acompanho o que foi criado. Então, ele é um gerente, um coordenador da criação, seria isso? Eu sou um coordenador da criação, é claro, dando ideias, sugerindo temas, e muita coisa eu faço. Eu gosto de criar, eu gosto de escrever. Agora, para criar, tem que ler muito, tem que ver muito. Também. E isso eu faço. O senhor mantém esse ritmo de leitura permanente das mídias, observar televisão, rádio, sempre está ligado? Sempre. Isso eu continuo lendo até hoje, e continuo vendo, assistindo, e continuo, às vezes, me surpreendendo com algumas ideias novas que surgem e com algumas soluções, caminhos que podem me ajudar mais adiante. Doutor Oswaldo, é dito aqui no nosso mercado que as agências são reativas, elas ficam aguardando o pedido do cliente. E a verdadeira agência não deveria ser proativa, propor, já que ela está analisando o mercado como um todo, está vendo os concorrentes? Olha, proponho. A Mendes propõe. E vou te dizer mais. Dentro desse trabalho, dessa ideia de proposição, durante muito tempo, nós sugeríamos, propunhamos aos nossos clientes anúncios institucionais comemorando datas, comemorando eventos, etc.
Era uma ideia nossa, foi criada, foi uma sugestão nossa. A coisa chegou a um ponto tal que um dia eu fui surpreendido com a visita do Demócrito Rocha, Demócrito do Mar Rocha, que era o diretor do jornal O Povo, de Fortaleza, na época, o maior jornal do Ceará. Ele foi a Mendes, levando com ele Francisco Ribeiro, gerente dele, gerente comercial, dizendo que estava ali para levar a Mendes para Fortaleza. Ele queria que a Mendes abrisse uma filial em Fortaleza. Por quê? Porque todo dia ele via nos jornais de Belém os anúncios institucionais que a Mendes criava e ele ficava morto de inveja, porque eles lá não tinham esse hábito. É claro que aí foi uma força de expressão, etc. Mas realmente ele insistia. E eu cheguei a abrir o escritório em Fortaleza, atendendo esse convite. Ele nos deu a conta do povo, ele nos sugeriu caminhos, sugeriu clientes, etc. E durante algum tempo nós tivemos a agência do Ceará por força desse sonho do Demócrito de ter no jornal O Povo aquela publicidade institucional que nós tínhamos aqui rotineiramente. Foi a Então, única experiência da Mendes em sair de Belém, que também está não, em outro não, mercado? não. Nós tivemos escritório em Manaus por muito tempo e nós tivemos escritório no Rio de Janeiro também por algum tempo. Cada um tinha sua razão de ser. Por exemplo, do Rio. A Paraense Transportes Aéreos tinha uma forte base de operação do Rio, por um lado. Por outro lado, a produção das peças publicitárias era mais forte no Rio de Janeiro. Belém ainda começava a engatinhar na produção de comerciais, até na produção de clichês para jornal. Nós tínhamos que fazer os clichês no Rio de Janeiro para ter um material de boa qualidade. Então, era interessante, ou melhor, era necessário ter uma base lá para acompanhar de perto esses serviços. E, é claro, tendo uma base lá, nós também fomos atrás de clientes. Foram poucos no Rio, mas o suficiente para pagar as despesas que a O gente senhor tem tinha. noção, em ordem de grandeza, quantos clientes passaram pelo portfólio da Mendes? Não, não tenho noção. Realmente não tenho. Qualquer número que te der agora, eu acabo errando. E prêmios? Prêmios Bom, são tão necessários e tão buscados pelos publicitários. não, os prêmios são mais de 700, os da Mendes, e mais de 200 ou 250 por aí, internacionais. Desses 700, 250 mais ou menos são internacionais. Mas nós paramos de participar de concursos de propaganda já há algum tempo. Como é que se vê hoje o ensino de comunicação? Várias instituições, por exemplo, em Belém, têm um curso de comunicação, com habilitação em publicidade. O senhor certamente dá espaço para muitos egressos desses cursos. Como é que o senhor vê este ensino da comunicação? Olha, aqueles que foram para Mendes, eles me dão um retrato muito bom do ensino, porque todos eles são profissionais de bom nível, muito talentosos e que realmente correspondem àquilo que a gente espera de um egresso no negócio da propaganda. Eu não tenho queixa, não. Não tenho queixa desses cursos. Em algum momento o senhor foi instado a socializar os seus conhecimentos, a ensinar nesses cursos? Não. Não me lembro de ter sido. Talvez no início do curso de propaganda na UNAMA, o Edson Franco me tenha falado, eu tenho a ideia de que ele me falou alguma coisa sobre isso, mas eu não me interessei muito, não me entusiasmei muito pelo trabalho, pelo papel de professor, eu não aceitei. Internamente, na família, o senhor gosta de dar instruções, de passar conhecimento? Olha, eu Os acho que membros que estão na agência? eu acho que eu passo conhecimento até sem perceber que estou passando, pelo dia a dia, pelo trabalho que a gente faz. Não é assim, faz assado, lembra disso, vê aquilo. Eu acho que é por aí que a gente passa de leve. Doutor Oswaldo, nós estamos iniciando um novo ano, depois de um ano muito difícil, de 2020.
quais são as suas perspectivas no seu segmento? Eu sei que a publicidade também parou em 2020. Parou. Mas, lógico, as lojas fechadas, restaurantes fechados, dificuldade aqui, ali, acolá. Então, você para de anunciar imediatamente. Quais são as suas perspectivas para 2021, doutor Val? As minhas perspectivas são as melhores possíveis, torcendo que eu esteja certo. Eu acredito, sinceramente, de que mais adiante tudo isso aí vai voltar ao seu normal, vai permitir que a gente volte ao antigamente e eu acredito sinceramente de que vem aí um futuro muito promissor. Não sei quando, talvez não seja tão rápido. E eu acho que ninguém sabe também. Mas eu acredito que mais adiante a gente vai ter um futuro bom. Ainda existem alguns brasileiros que são negacionistas, que não aceitam a vacina contra a Covid. O senhor acredita que uma campanha de comunicação mudaria esse quadro? Talvez sim. Não digo propriamente de comunicação. Seria uma campanha envolvendo as várias tarefas do ato de convencer, de propor, de sugerir. Como foi a nossa campanha Usou, Desligou aqui, que nós envolvemos, tivemos vários caminhos. É verdade. Doutor Oswaldo Mendes, eu parabenizo por esses 60 anos, vamos comemorar durante o ano todo. Agradeço esta entrevista, essas informações e a troca de experiência. Tá. Eu que agradeço. Agradeço a possibilidade de falar um pouco mais sobre a nossa empresa. Muito obrigado, Mauro. Um grande abraço. Um abraço.